queridos amigos e amigas, ouvintes do nosso programa Mensagem de Fé e Esperança, nossa saudação de saúde e paz. Hoje é sábado, 14 de novembro, e nós celebramos neste final de semana o 33º domingo do tempo comum. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. A liturgia deste final de semana nos convida a administrarmos sabiamente os dons e talentos que Deus nos concede. A palavra de Deus para nós neste final de semana é do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 ao 30. Acompanhemos. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
parábola dos talentos reflete a prática dos grandes fazendeiros da época. Os servos devem produzir o máximo para enriquecer mais ainda o patrão. O terceiro servo se recusa a agir para favorecer um sistema que privilegia quem tem e que tira até o pouco de quem quase nada tem. O objetivo da parábola não é incentivar o enriquecimento de quem já é rico, mas mostrar que todos recebemos de Deus dons, talentos e qualidades, que em vez de ficarem improdutivos, devem ser postos a serviço do reino de Deus. Jesus voltou para a casa do Pai, mas nos deixou seu reino, para que não fique infrutífero, e nos deu os talentos para fazê-los frutificar. E neste domingo que nós celebramos a 4ª Jornada Mundial dos Pobres, também nós brasileiros somos convidados a exercer nossa missão cidadã de eleger os nossos próximos governantes, nossos prefeitos e vereadores. Acerca da política, o nosso Papa Francisco, na sua última encíclica, chamada Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social, nos ajuda a refletir sobre o verdadeiro sentido da política e a nossa missão de cristãos enquanto chamados a viver esta missão política vivida na ótica da caridade como uma missão que precisa ser assumida por nós todos. Diz o Papa: atualmente muitos possuem uma noção ruim da política e não se pode ignorar que frequentemente por detrás desse fato estão os erros, a corrupção e a ineficiência de alguns políticos. A isso vem juntar-se as estratégias que visam enfraquecê-la, substituí-la pela economia ou dominá-la por alguma ideologia. Gostaria de insistir que a política não deve submeter-se à economia, e esta não deve submeter-se aos ditames e ao paradigma eficientista da tecnocracia. Perante tantas formas de política mesquinhas e fixadas no interesse imediato, lembro que a grandeza política mostra-se quando, em momentos difíceis, se trabalha com base em grandes princípios e pensando no bem comum a longo prazo. O Papa Francisco nos convida a revalorizar a política, que é uma sublime vocação e é uma das formas mais preciosas de caridade, porque busca o bem comum.
E agora a programação da Paróquia Santo Antônio para este final de semana. Hoje, sábado, dia 14, às 16h30, missa na Comunidade Sagrado Coração de Jesus do Paim. Às 17h, missa na Comunidade Santa Lúcia do Progresso. Às 19h30, missa na Comunidade Nossa Senhora do Carmo do Borgo. Domingo, dia 15, missas no Santuário Santo Antônio, às 7h, às 8h30, às 10h e às 18h. Às 9h, missa na Comunidade São Pedro do Salgado e às 10h, missa na Comunidade São José Operário do Fena Vinho. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio, abençoe-nos o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana com muita paz e bem.